proporções. E a primeira delas, abra comigo lá em Atos capítulo 2. É um texto conhecido. Talvez a gente não precisava nem ler, porque conhecemos. Talvez você já ensinou, talvez você já ouviu, talvez você já falou para outras pessoas. Mas Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, ele diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. E olha o resultado, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós sonhamos com esse crescimento. A gente deseja esse crescimento. Eu creio, os grupos pequenos, grupos de casa, não é? Existem vários nomes. Mas esses grupos ajudam. A gente pode perceber no livro de Atos, a gente pode até ver outros textos, onde você vai ver os irmãos usando as casas para divulgar a palavra, para o crescimento da igreja. A igreja cresceu em casas. A igreja cresceu com esse trabalho de grupos pequenos. E o primeiro crescimento que eu vejo, que os grupos pequenos, ele realiza na congregação, na igreja, em nossas vidas, é o nosso crescimento para cima. Nosso crescimento no sentido do nosso relacionamento com Deus. Havia uma devoção na vida desses irmãos. Eles estudavam a palavra, eles seguiam a doutrina. Eles estavam crescendo no seu relacionamento com Deus. Grupos pequenos têm essa função, causa esse impacto na vida das pessoas. Em um grupo pequeno, nós estamos estudando toda semana a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de se aprofundar naquele assunto. E as pessoas estão crescendo. Nós estudamos séries, estudamos livros. Nos grupos pequenos, nós estamos dizendo que carecemos de Deus. Porque é um momento nos grupos pequenos onde nós colocamos as nossas aflições, dores, sofrimentos em oração. E cada semana a gente vê o quanto Deus trabalha naquilo que nós estamos pedindo para Deus. Os grupos pequenos nos ajudam a orarmos, a confiarmos em Deus, a nos relacionarmos cada vez melhor com o nosso Deus. Tem a finalidade, tem esse propósito. Segunda coisa que a gente pode ver é que esses grupos pequenos também, eles crescem para dentro. Eles ajudam na comunhão da igreja. É muita comunhão, é gostoso. Toda semana nós estamos lá com um grupo de pessoas. Estamos compartilhando, tendo tudo em comum com eles. Quando há uma necessidade, o outro está pronto para ajudar. O outro quer ajudar. Num grupo pequeno, a gente tem a oportunidade de saber da dificuldade do outro. Nós convivemos um com o outro. E a gente passa a entender, a gente percebe as dificuldades, as falhas. A gente convive com as pessoas. E há uma grande oportunidade de conhecermos melhor, de suprir as necessidades, de ajudar aquelas pessoas. Os grupos pequenos têm esse objetivo. Essa igreja, em Atos capítulo 2, que começou, eles faziam isso.
Os membros se preocupavam um com o outro. Mas por quê? Porque eles estavam próximos, um do outro. E quando nós estamos próximos, a gente percebe a necessidade do outro. É difícil, numa reunião como essa, muitas vezes, a gente saber da dificuldade de todos. Mas quando estamos lá no grupo pequeno, ou no grupo de casa, é mais fácil, porque nós estamos convivendo toda semana. E a gente começa a perceber as dificuldades das pessoas. E a gente se compadece, a gente se coloca no lugar dela, a gente tenta socorrer, a gente ajuda. E aí nós estamos crescendo na nossa comunhão, no nosso amor, um para com o outro. Grupo pequeno ajuda demais no crescimento da igreja. Porque é um ambiente onde nós vamos desenvolver na prática o amor. Não simplesmente, cantar o amor, ou sorrir o amor, mas nós vamos viver. Porque a gente começa a perceber as necessidades das pessoas. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. No grupo pequeno, a gente tem a oportunidade de colocar em prática isso que Paulo estava falando para a igreja lá em Corinto. E falando sobre o amor daquela igreja. Porque no grupo pequeno a gente conhece, a gente tem, essa possibilidade. A gente desenvolve o verdadeiro amor, a verdadeira amizade, a verdadeira comunhão. O grupo pequeno é uma das ferramentas de Deus para o crescimento da comunhão da igreja. Deus usa esses momentos para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente acha que os mandamentos bíblicos, são aqueles tradicionais que a gente conhece. Mas existem tantos mandamentos na Bíblia, eu pesquisei mais ou menos 25, mas tem mais, muito mais. São mandamentos que falam do relacionamento um com o outro. É aquilo que eu faço para você e você faz para mim. E a gente pode perceber isso na Bíblia, que devemos amar um ao outro, devemos servir um ao outro, encorajar um ao outro, suportar um ao outro. Nós devemos levar os fardos pesados um dos outros. E os grupos pequenos nos ajudam a colocarmos em prática esses mandamentos na nossa vida. E por isso que a igreja vai crescendo para dentro, no relacionamento de um para com o outro. Quando alguém está com uma necessidade, facilmente a gente percebe, porque na nossa estrutura de grupos pequenos, tem alguém que a missão ou o trabalho daquela pessoa é observar qual é a necessidade. Tem alguém precisando, tem alguém sofrendo, porque se for percebido aquela necessidade, logo os outros se reúnem e tentam socorrer e ajudar. Como foi que Jesus, ele atraiu pessoas para onde ele estava? A gente lembra lá, Marcos capítulo 2. Está Jesus lá numa casa e uma multidão vem. Por que eles iam até Jesus? Por que eles queriam estar naquela casa onde Jesus estava? Aí talvez a gente sabe, Se nós percebermos, o capítulo antes mostra como Jesus serviu aquele povo, como Jesus ajudou o povo, tocou nas necessidades delas. E aí as pessoas, elas queriam estar onde Jesus estava. Os grupos de casa, a gente tem essa possibilidade. A gente não fica muitas vezes aqui esperando. Quem é que vem? Quem vem hoje? Não, a gente está lá, batendo na porta do nosso vizinho, convidando para o grupo de casa. E a gente sabe, é difícil muitas vezes na nossa sociedade hoje, onde as religiões na TV estão focando tanto para dinheiro, falando tanto sobre dinheiro, e as pessoas ficam incomodadas, intimidadas. E às vezes a gente convida para uma reunião num ambiente como esse, e elas já pensam, estão pensando no meu dinheiro. Estão querendo tirar alguma coisa de mim. Mas quando você convida alguém para um grupo pequeno, é diferente.
Você está convidando a pessoa para a sua casa. Você está... A gente não faz isso com qualquer pessoa. A gente não chega na rua e diz, ei, lá para casa hoje, vamos ter um lanche e vamos bater um papo. A gente não faz normalmente isso. Mas no grupo pequeno, a gente tem a possibilidade. Jesus estava lá naquela casa. Tinha um homem com uma deficiência. E é interessante que 4 amigos, lá em Marcos capítulo 2, 4 amigos, que ouviram falar sobre Jesus, o quanto ele servia e amava as pessoas, e eles disseram, vale a pena, vamos fazer um esforço, eu quero levar esse amigo para essa casa. E a gente sabe o esforço que eles fizeram. Sabe, no grupo pequeno eu vejo, aqui em Curitiba, eu vejo os irmãos, o esforço, tem pessoas que vai pegar outro em casa, um visitante, para trazer para o grupo de casa. O grupo pequeno faz a gente crescer para dentro, na comunhão, no amor, no serviço um para com o outro. E a terceira ideia de crescimento é que os grupos de casa, eles cooperam para o crescimento para fora. É interessante. A gente pode ficar em uma dessas 3. Mas os grupos pequenos nos dão as 3 possibilidades. A gente cresce no nosso conhecimento e na nossa devoção a Deus. A gente cresce no amor, na comunhão, porque a gente vê necessidades quando a gente está próximo do outro. Você pode até dizer, eu conheço Paulo, já falei com ele no congresso, aí no outro ano você vem e fala comigo de novo. Mas se você passar uma semana, um mês, mais ou menos 1 ou 2 horas comigo, toda semana, aí na verdade você vai me conhecer. Você vai saber das minhas necessidades. Você vai conhecer meus defeitos. Você vai conhecer minha vida. E você vai ter mais, uma possibilidade maior de poder me ajudar. É isso que os grupos pequenos proporcionam para nós. Mas também, eles ajudam a igreja a crescer para fora, no sentido da salvação das pessoas, de salvar perdidos. A gente vê que Jesus fazia isso, ele fez lá no livro de Marcos, a gente viu que ele não estava preocupado simplesmente em servir aquela pessoa que estava necessitada ali naquele momento, com a sua doença física, mas Jesus estava pensando na sua doença espiritual. Os grupos pequenos, às vezes a gente convida, vai ter um churrasco, vai ter um dia especial, e a gente convida pessoas que normalmente não vêm. E quando você convida alguém para a igreja, ou para a reunião da igreja, a pessoa fica intimidada, como eu falei. Mas quando você fala, vai ter um churrasco lá em casa, 0800, você é nosso convidado. A pessoa abre um sorriso, eu quero estar lá. 0800 eu vou. Eu quero participar, eu nunca vi isso, ninguém pediu nada a mim. Fui lá, comi, tive uma comunhão, todo mundo me recebeu bem. A gente tem essa possibilidade. Essa igreja, ela crescia, ela tinha a simpatia da comunidade. Por que a simpatia? Daquilo que a gente falou antes. Eles cresciam no relacionamento com Deus. Eles cresciam no relacionamento um com o outro. E o povo estava vendo. E naturalmente a igreja crescia em números. Porque elas estavam vendo a vivência diária. Deixa eu contar um testemunho. Semana passada, nós temos 2 grupos de casa na rua Uraí, lá no sítio cercado. E uma vizinha, de frente de um dos grupos, que a gente faz parte, passou uma senhora com uma filha com grande dificuldade de saúde. A mulher veio de uma cidade do interior, o marido batia nela, ela fugiu, não aguentava mais. Já era um peso a vida, a deficiência física da sua filha. E ainda o marido batia nela. E ela saiu e veio para essa cidade. Ela bateu na frente da casa de alguém que não é da igreja e nem participa do grupo de casa nosso. Mas de repente aquela pessoa pegou aquela mulher
e levou para a casa do nosso irmão Pedro. E disse: Pedro, eu sei que vocês sempre estão ajudando pessoas. Eu vejo isso. E eu queria que vocês ajudassem essa mulher. E o grupo se juntou. A mulher não tinha nenhum móvel. Juntaram os irmãos, e agora a mulher tem vários móveis dentro da sua casa. Os grupos pequenos ajudam no crescimento para fora. Porque a gente percebe na prática, não é? É aquele organismo que está crescendo e vai crescer em números. A gente vê, por exemplo, Jesus, em Marcos capítulo 2, versículo 15, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos, pecadores, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. O texto fala de Levi, Jesus chama Levi. Levi, vem. E Levi segue. Levi é como se fosse um novo convertido. E o que Levi faz, Levi? Ele abre a sua casa, convida seus amigos, e Jesus tem uma grande oportunidade para falar da palavra. É assim que acontece nos grupos pequenos. Tem irmãos que estão trazendo amigos, familiares para o grupo. E nós temos a oportunidade de fazer contato com aquelas pessoas, marcar estudos com aquela pessoa. É interessante esse texto, porque Jesus não estava preocupado com o que as pessoas estavam falando sobre ele. Ele estava no meio de pessoas odiadas, de má fama na época. Mas para Jesus, essa era uma grande oportunidade de levar aquelas pessoas a ter uma mudança de vida. E Levi, alguém que chegou agora no ministério, estava ajudando Jesus, abrindo sua casa, para que a palavra fosse ensinada. Nós precisamos, irmãos, abrir mão do nosso conforto. Muitas vezes a gente se fecha assim, no nosso conforto. Porque a gente sabe, se eu abrir minha casa, crianças, vai sujar, vai fazer isso, vai mudar meus móveis. Levi não estava preocupado com isso. Levi queria ver seus amigos convertidos, mudança na vida dele. Ele estava fervendo de alegria com a mudança na vida dele. Ele queria compartilhar isso com outras pessoas. Os grupos pequenos nos ajudam a fazer isso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. E os grupos pequenos são uma grande ferramenta para isso. Fazer um churrasco, fazer um jantar, fazer um almoço. O senhor Adaildo faz isso muito bem. O senhor Adaildo faz isso muito bem. E assim, eu cheguei aqui e já estou seguindo os passos dele. Há 2 semanas atrás, eu convidei uma família que foram os meus primeiros contatos aqui para jantar na minha casa. Sabe o final do jantar? Sabe o que aconteceu no final? Eu marquei um estudo bíblico com essa família. Os grupos pequenos nos ajudam a crescermos para fora. A gente tem comunhão, a gente ama um ao outro, serve um ao outro, mas nós não queremos ficar entre nós. Nós queremos sair, queremos atingir as pessoas que não têm o Senhor. Eu quero motivar você a se empenhar, a fazer parte, a começar um grupo pequeno, um grupo de casa, para que você possa ver esse crescimento na igreja. Crescimento para cima, para dentro e para fora. Se você precisar de material, essa congregação tem material e pode enviar para você, pode servir a você, aonde você estiver. Você pode falar com as pessoas responsáveis. Nós temos um site onde estamos colocando as lições para facilitar, sabe, para chegar lá naquele lugar do Brasil, talvez lá em Pernambuco, tão longe, irmãos sofridos, mas a gente quer que essas mensagens cheguem até eles, para que a igreja possa crescer integralmente. Que Deus nos abençoe, irmãos.